Saudações, senhores, e o vídeo de hoje, mais do que especial, são as releituras de 2026, os épicos. Eu distribuí aqui, dando a importância para os épicos, as obras poéticas de maior escala, porque eles são a base e a sustentação da linguagem. Eles servem de exemplo do que a linguagem humana pode fazer. Nisso, os romancistas tomam como exemplo para refinar sua linguagem e alimentar a imaginação. Então, distribuí aqui alguns livros, não vou colocar em ordem de qualidade, mas na ordem de leitura, daqueles que tenham uma prioridade máxima na releitura, e dando breves explicações, sem me delongar muito, para o vídeo não ficar muito longo. Começando com Homero. Tanto a Ilíada, de Homero, essa edição aqui, da editora 34, que é bilíngue, grego e português. Para quem não conhece, qual é a construção de Homero, tanto a Ilíada quanto na Odisseia? Na Ilíada, nós temos a história a partir do 10º ano da Guerra de Troia. Em particular análise, Aquiles. Aquiles tendo uma desavença com o rei Agamenon. A construção dessa epopeia grega, ela tem uma regra, que é a metrificação poética. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia são 24 cantos, que no grego é rhapsodai, que é uma obra feita para ser cantada. Ela faz parte da oralidade, feita para ser decorada. Claro que na tradução para o português temos uma diferença gigantesca do grego, mas a métrica de construção do verso grego é o hexâmetro datílico. O que é o hexâmetro? São 6 versos. Cada verso são 6 pés métricos por verso. O que é datílico? Datílico é a medida usada como dedo. Então são 3 falanges. Os gregos utilizavam. A primeira falange é a parte breve, ou longa, como se queira colocar. Então, é uma breve e 2 longas, feita para o canto. O verso grego, ele tem uma característica que é a velocidade e a repetição. E ele é extremamente criativo. E ele vai colocando conceitos populares, algumas repetições para reforçar o caminho do herói, ou dar um agravo na situação com uma melodia poética que possa ser decorada. Como falei, os gregos tinham a prioridade de cantar. Então, a obra grega, no entanto, que os próprios livros são classificados como cantos, diferente dos latinos, que já vou explicar, que são colocados como livros. Então, a Ilíada, que é Aquiles, a partir do 10º ano da Guerra de Troia, mostra a sua história, as escolhas que fez. Já na Odisseia, temos a partir também do 10º ano, mas são 10 anos que Odisseu tenta retornar para casa, ou Ulisses tenta retornar para casa durante 10 anos, enquanto a esposa dele, Penélope, tem vários pretendentes. E aí vai demonstrar ele perdendo os amigos, ele com Circe, as sereias no meio do mar, mostra o caminho, como um homem pode suportar tantas perdas tendo um vislumbre maior. É um herói mais próximo da realidade do que uma simples homenagem ou construção de um heroísmo quase divino. É o que um homem pode fazer. E tanto Homero na Ilíada, na Odisseia, nos 24 cantos, que muitos dizem que Homero não existiu e que é uma construção de um costume oral de uma região, o mito por trás, mas há sim uma unidade nos livros. E é uma das minhas releituras de 2026, fundamental, ainda mais para aqueles que querem ter uma destreza poética, dominar a linguagem e ter uma capacidade de construção da fala e das imagens de ser até um ponto nível invejável.
é onde o poeta vai buscar o alimento. Chegando aqui, nós temos Virgílio com a Eneida. São 12 livros, não cantos, como os gregos. E a construção é o hexâmetro datílico latino. Qual é a diferença? É que há uma regra formal da construção latina que o verso ele é muito mais rígido e ele segue a Eneida a própria imaginação ou a inspiração do jeito grego de fazer, mas a Eneida vai tratar de Enéas fugindo depois da guerra, da queda de Troia com seu pai, e a construção do verso, como vai demonstrar o jeito de Virgílio fazer, é uma epopeia romana que vai dedicar a Augusto, o imperador, e toda essa construção tem a influência de Homero. Você percebe que a tradição poética ela não se rompe. Ninguém inventa algo novo sem que preste as devidas homenagens ao antigo, incorporando a forma de fazer, mas através de uma personalização dos costumes. Não deixa de ter a influência anterior, mas o personaliza através do seu modo. É assim que um poeta nasce. Ele não se inventa. Ele, utilizando suas influências anteriores dos grandes poetas, ele começa a criar em cima uma nova forma de cantar. Vamos colocar assim dessa forma. Então aqui, ó, 2026, releitura. E, claro, uma das minhas releituras favoritas é As Metamorfoses de Ovídio. As Metamorfoses de Ovídio não têm, apesar de ser construído em hexâmetro datílico também, ao modo romano, os pés romanos, a construção, que são em livros, não tem uma narrativa, um enredo. Aqui é a história do mundo. Ovídio vai demonstrar desde dos movimentos, das contorções originárias do mundo. Através, são cerca de 250 mitos aqui, greco-romanos. Uma rede de exemplos de como podemos tomar as coisas desde o início, como elas foram. É um mito, na melhor das expressões. São 15 livros em hexâmetro datílico que vários poetas modernos, até hoje mesmo, têm como referência Ovídio. Aqui você vai ter Hipnos, vai ter alguns mitos extremamente conhecidos que as pessoas conhecem por fora, mas que aqui você vai ter a matéria-prima da arte do mito. Então, releitura 2026. A próxima releitura, que é mais do que uma releitura, é uma reabilitação, é uma lembrança da perfeição que você ainda não alcançou, é o desejo do sublime, é a aspiração metafísica do verso, que é Dante, a Divina Comédia. São 100 cantos, inferno, purgatório e céu. Dante, tendo Virgílio, que escreveu a Eneida, como guia, desce até o inferno, vê os sofrimentos humanos, sobe ao limite do purgatório e ascende aos céus. Então temos todo um caminho da alma humana. O caminho que um homem faz para avançar, tendo deixado os antigos costumes, aprimorar-se através da inteligência. E esse conhecimento, ele é espiritual, num verdadeiro sentido, o topo da inteligência humana, que todo homem, num processo de construção da sua própria inteligência, faz inevitavelmente o caminho de Dante. Então é uma obra, ela é escrita em terça rima. O que é terça rima? É em decassílabos. São 11 sílabas. Dante aqui fez uma magistral. Dante inovou na forma de escrever a poesia, colocando nessa época não a linguagem, fazendo as referências ao latim, mas escreveu na língua vulgar, no italiano vulgar. Então aqui, a linguagem que o povo poderia ler. E a obra ela é perfeita.
a construção dos versos, a alternância é um sopro, um alimento para uma imaginação que se arrasta. Se você deseja aprender realmente a escrever a poesia, a dominar a técnica, a entender o movimento melódico, você precisa ler Dante. Você não precisa somente ler Dante, você precisa decorar. São 100 cantos. Cada canto você vai perceber uma profundidade sofrível da alma humana e aquilo que lhe falta, além de ser uma iluminadora de culpas. Essa edição aqui, que eu considero a melhor dentre todas as edições que existem no Brasil, essa é a melhor. É uma tradução bilíngue feita por nada menos do que Vasco Graça, que é um tradutor que foi premiado na Itália, e ele consegue refazer em português a métrica italiana, a linguagem italiana. É como se você lesse italiano em português. Por mais que haja outras edições e a linguagem você pode sentir que ainda não a domina, mas não é nada mais do que, diante do estranhamento, você se expor a ele com uma fera coragem até o ponto que lhe seja extremamente familiar. Então, bote a cara e leia essa edição aqui, se possível. Se você ainda assim se sentir intimidado, tem uma edição que eu não recomendo. Se você quiser construir uma capacidade maior de fala, de expressão, de técnica na escrita, de domínio poético, que é a tradução do Ítalo Eugênio Mauro, da editora 34, que tem uma linguagem muito aproximada do moderno, do usual. Mas, se você quer a linguagem no mesmo estilo da construção italiana e ter os versos em italiano ao lado também, e a tradução premiada de Vasco Graça, é o que eu recomendo. Leia essa edição aqui. A outra obra que temos como prioridade para releitura nesse ano é Shakespeare, o teatro completo, além dos 154 sonetos que ele escreveu, que eu não peguei. Shakespeare, ele é um prodígio. Ele é uma consequência que não é possível de ser rastreada na natureza. É uma força pura da natureza. É um vigor literário que não sabemos suas origens. É um homem que aparentemente se fez por si mesmo. Ainda que na sua época houvesse outros poetas como Marlowe, Shakespeare é uma aparição. É como um anjo que desceu da terra e se tornou numa forma humana. Shakespeare, ele, através do seu estilo de construção nas suas obras no teatro, que alterna tanto verso quanto prosa, Shakespeare utiliza a métrica que é o pentâmetro iâmbico. O que é isso? É o conhecido como verso branco. O verso branco não tem uma rigidez formal, mas ela intercala conforme o efeito que o autor vê que seria mais necessário de ser usado na hora. E a linguagem popular de Shakespeare, que Shakespeare escrevendo se aproxima do povo. As pessoas entendiam, mas numa simplicidade que impressiona. O comum que está sendo dito não é comum de ser dito, porque as pessoas não tinham a capacidade de dizê-la tão comum quanto Shakespeare. É um homem que iluminou os lugares mais perversos da alma humana, dedicou uma quantidade de luzes a demonstrar como os homens fazem o que fazem, não a colocar como uma teoria, mas a engrenagem demonstrada da própria vida humana em vícios, virtudes, como o homem é levado em suas extremidades a cometer atos que outros homens jamais imaginariam e que todos os homens estão suscetíveis. E aí é uma iluminadora dos vícios humanos, é um conhecimento completo da alma humana e, melhor do que tudo, é uma poesia perfeita. Então, Shakespeare, o teatro completo e os sonetos, leiam. No meu caso, vou reler. E recomendo que os senhores leiam e releiam e decorem. A característica dessas grandes obras, os épicos antigos,
é que eles são feitos para que você decore. E você precisa decorar. É necessário que o homem decore, porque essa será a sua referência da mais alta linguagem. Se você não tem isso, você não tem nada, meu amigo. Não há muito o que fazer. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Ainda mais se você é um aspirante às letras, quer ser um escritor, essa é a sua obrigação. Não tem como sair desse caminho. Ou você vai querer inventar moda e inventando por conta própria, vai fazer uma grande aberração. Vai ser uma monstruosidade, uma vergonha. Mas se bem que hoje em dia as composições modernas, as vergonhas são tidas como exemplos. Então você será mais um, que será o filho preferido da sua época, e não um homem que tem um feito além do tempo e um exemplo de construção que sirva a milhares de épocas e a diversas culturas. Você não será um homem além do tempo. Você será louvado por idiotas parecidos como você. Portanto, leia os épicos, e decore-os, e ame-os.